Já estamos de volta com o Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá. Dois atletas de Praia Grande conquistaram 8 medalhas durante o Campeonato Brasileiro de Paranatação, realizado no último fim de semana em São Paulo. Luiz Ramires levou 3 medalhas de ouro e 2 de prata, e Rebeca dos Santos Araújo ficou com o bronze em 3 provas diferentes. Ramires foi campeão nas provas de 200 metros peito, 400 metros medley e 1.500 metros livres. Ele também levou a prata bis 200 metros e nos 400 metros nado livre. Já a Rebeca obteve o 3º lugar nas provas de 50 metros livre, 100 costas e 200 medley. Com o índice, ela obteve a classificação para a 3ª etapa nacional do Circuito Brasileiro Paraolímpico. Bom, já está aqui no estúdio o deputado federal eleito, João Paulo Tavares Papa. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela sua eleição, ex-prefeito de Santos, um ex-prefeito que foi muito bem avaliado. Lógico que as pessoas tinham a certeza de que o senhor seria eleito deputado como foi, mas não podemos negar, inclusive o jornal A Tribuna fala sobre isso hoje, uma diminuição na nossa representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. O senhor tem a noção da responsabilidade, junto com os outros 2 deputados, o Marcelo Squassone e o Beto Mansur, de tentar mostrar a importância de que, mesmo com uma redução, a região vai ter um cenário propício para a evolução, deputado? Bom dia, Douglas. Bom dia, telespectadores. É uma alegria vir aqui pela primeira vez no seu programa e num momento tão importante para o país, né? Nós estamos há poucos dias de uma decisão das mais relevantes para a vida do povo brasileiro, que é a escolha do nosso próximo presidente da República. E eu me insiro nesse contexto, né? Agora eleito deputado federal pela região, numa coligação que é uma coligação pesada, que ela exige muitos votos, mas acho que fizemos uma campanha bem, diria, dosada para a realidade da região metropolitana da Baixada Santista. Você coloca um tema muito importante, que é essa questão da representatividade. A Baixada, é bom a gente lembrar isso, não perdeu representantes da eleição passada para essa. Na Câmara Federal. Nem na Assembleia, né? Nós ganhamos ampliamos em 50%, certo? Ganhamos um representante a mais na Assembleia Legislativa, ganhamos também um representante a mais, se bem que agora, nesse último período, nós estávamos de fato com 3 representantes, né? O deputado Márcio França, o deputado Beto Mansur e a deputada Maria Lúcia Prandi. E também o Protógenes, que tem uma votação mais espalhada pelo Estado, mas cujo domicílio eleitoral é Guarujá. Então, vamos lá. É uma bancada que corresponde à dimensão da Baixada Santista em termos de eleitores, né? 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. O que me chama a atenção da última eleição para essa é a quantidade de votos que a Baixada Santista, Douglas, perdeu, ou não perdeu, vamos dizer, deixou de utilizar para votar sobre os candidatos, né, em favor dos candidatos da região. Nós tivemos um aumento muito grande, muito expressivo de candidatos que residem fora da Baixada, que não têm nenhuma ligação, nem pessoal, nem profissional com a nossa região, e que acabaram sendo campeões de votos aqui, tiveram muitos votos. Isso colocou a região em risco. Nós tivemos um resultado final bom, 3 deputados federais eleitos e 3 estaduais, mas porque ficamos muito na dependência do coeficiente eleitoral, que no caso concreto dessa eleição favoreceu a Baixada Santista, especialmente em função da expressiva votação do deputado Celso Russomano. 1,5 milhão de votos. Ele acabou nos ajudando. Celso Russomano, na verdade, pela sua votação extraordinária no estado inteiro, acabou ajudando a Baixada Santista. Agora, esse é um tema importante, precisa ser discutido. Eu procurei discutir esse tema muito antes das eleições, procurei estimular a imprensa regional, procurei estimular as entidades representativas, as associações de classe, enfim, que discutissem antes da escolha, que a escolha é individual, cada eleitor sabe o que deve fazer para a sua vida, a escolha que deve fazer. Mas antes disso, que a Baixada discutisse, procurasse
fomentar uma reflexão sobre a importância de votação, de votarmos em candidatos da região. De quem o senhor acha que deveria partir essa iniciativa? Da sociedade civil, né? Eu acho que os candidatos, os políticos, podem estimular. Eu procurei fazer isso. Mas, de fato, esse é um tema da sociedade civil. Associações de classe, imprensa regional, por que não? Né? Universidades, nós estamos aqui na Universidade de Santa Cecília, mostrar para o eleitor mais jovem. Aliás, são várias questões. Uma delas é estimular a juventude a participar do processo político. Isso vem sendo feito. A Câmara Municipal mesmo agora, num gesto dos mais importantes, eu inclusive acompanhei a sessão pela televisão, mas acompanhei a sessão a criação do Parlamento Jovem. Uma iniciativa espetacular da Câmara de Santos, porque já desde muito cedo começa a estimular os jovens na participação política. A Diocese de Santos agora, no próximo domingo, também fará um movimento, que é o Dia da Juventude, de estímulo à participação da juventude no processo político. Isso é essencial. Esse é um tema. O segundo tema, que nós temos que estimular o tempo inteiro, fora do período eleitoral, não só na hora da eleição, mas o tempo inteiro, é a questão regional. Eu vou lutar na Câmara Federal pela instituição de uma reforma política ampla. Entre os pontos dessa reforma que eu defendo, a instituição do voto distrital. Eu acho que o voto distrital, que é uma realidade já muito bem testada, muito bem sucedida em vários lugares do mundo, é a melhor forma de escolhermos representantes tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal e até, Douglas, para a vereança. Em cidades médias como Santos, cidades acima de 200 mil eleitores, podiam perfeitamente instituir o voto distrital também para a Câmara Municipal. O voto distrital, ele aproxima o eleitor do eleito. Ele fixa, inclusive, depois de eleito, esse representante a um determinado território, sem prejuízo, obviamente, desse representante tratar de questões gerais, né? Na Câmara Federal, eu certamente vou procurar tratar de questões como educação, que é uma área que eu atuo durante muitos anos, sou educador, quer dizer, é um tema que importa à sociedade, importa muito a mim, vou procurar dar uma contribuição. Como saneamento, que é um tema geral, como segurança, são temas gerais que todos os políticos, a sociedade tem interesse. Agora, a atuação, desde a eleição e depois desse candidato já eleito, ela precisa estar próxima das pessoas. E aí a fixação de um território é essencial. Reduz muito a complexidade da disputa eleitoral, torna, acho que, mais justa, não é? E, principalmente, atende os anseios do eleitor, do cidadão, que é o fundamental. Então, a Baixada, voltando à sua pergunta, de fato correu riscos. O resultado final foi bom, né? Ele é compatível, como eu disse, com a quantidade de eleitores, a proporção de eleitores que nós temos em relação ao Estado. Agora, corremos riscos que não deveríamos ter corrido. Isso, enquanto a lei não colocar claramente, não estipular o voto distrital, cabe a nós, cabe à sociedade da região trabalhar por isso. O interior não corre esses riscos. Vá um candidato aqui, vá um candidato caiçara como eu, vai lá para o interior, ver se ele consegue entrar. Ir para Presidente Prudente, para tentar entrar naquele território, fazer campanha, não consegue fazer, porque o interior sabe perfeitamente da importância de manter e, se possível, ampliar as suas bancadas, e a própria sociedade se protege em relação a isso. Deputado eleito João Paulo Tavares Papa, deputado federal, existe um outro aspecto que eu julgo que seria uma dupla aí, força que se faz necessária. A força da sociedade e dos próprios parlamentares. Eu explico. Lógico que com 3 parlamentares é muito mais fácil na Câmara Federal de vocês tentarem conversar com alguns blocos, seja do PSDB, seja do PRP, que são os nossos representantes na Câmara, para que eles possam entender algumas carências da nossa região e vocês conseguirem força política dentro da Câmara Federal. E o contraponto também é que a população possa estar ao lado desses representantes. O que eu observo, Papa, com relação à nossa sociedade da região metropolitana? A gente vota, vou votar no fulano, vamos ver o que ele vai fazer para a gente. E fica aguardando. Eu acho que falta, assim, uma participação, como você comentou, pós-eleição, para uma manutenção, uma conversa, uma discussão, uma audiência pública que possa ser promovida, talvez por um deputado federal,
para que a população possa participar mais efetivamente da ação do deputado federal. Acredito eu, é uma forma de não só trazer a sociedade, mas de mostrar a importância da representatividade na Câmara Federal e daqui a 4 anos, Papa, a gente ter talvez 6 ou 8 deputados federais representando a nossa região ou saindo daqui. Não, isso é fundamental. Aproximar o eleitor do processo político, do eleito, é fundamental o tempo inteiro para todos os cargos, inclusive do Executivo, né? Agora, no caso do Legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores precisam criar vínculos permanentes com esse eleitor. Isso é uma via de mão dupla. Não apenas o eleitor precisa procurar se informar mais, participar mais e depois da eleição, quer dizer, ele já fez ali a sua escolha, enfim, participou, né, do processo político, fez a sua parte, mas depois começa de fato o trabalho do parlamentar. O eleitor, portanto, o cidadão precisa ter vontade de participar, isso precisa ser estimulado, e os eleitos, os representantes, precisam criar canais de comunicação, né? Além dos canais públicos, televisão, rádio, jornais, que o tempo inteiro procuram divulgar as ações desses representantes, acho que canais próprios. Eu, da minha parte, vou procurar fazer isso. Eu vou criar condições aqui em Santos, que é a minha base, não poderia fazer isso na região inteira, mas Santos é uma cidade que tem condições de a gente... uma cidade polo está conurbada com as outras, oferecer, cidade polo, como cidade polo, oferecer informações e oportunidades para que os eleitores da Baixada Santista tenham a maior participação possível no mandato que não é meu, é deles, tá certo? Aliás, essa é uma questão que acho que todo o parlamentar, todo o político, todo o representante tem que ter clara consciência. Ele não tem um mandato, não é detentor de um mandato pessoal. Exerce um mandato em nome de uma população inteira. Exato. E que não são apenas os eleitores, são aqueles que te elegeram, aqueles que votaram em você e os demais moradores dessa determinada região. Por isso eu acho tão importante a fixação do voto distrital, porque aí fica mais claro para o cidadão, né, a quem ele deve recorrer, né? A quem ele precisa e tem todas as condições de recorrer, de ajudar inclusive na formulação de propostas, participar do mandato. Isso é possível fazer, claro, as condições precisam ser criadas, eu vou procurar fixar um pequeno escritório em Santos e a partir daí, com as ferramentas que a gente tem hoje, divulgar as questões relevantes na Câmara Federal, de ordem nacional, de interesse nacional e estadual e as questões relevantes da Baixada. É muito importante, Douglas, que a Baixada Santista se fortaleça. Você tocou num ponto muito fundamental aí. A nossa região é uma região que tem um potencial enorme a ser melhor aproveitado economicamente, concordo. Mas é uma região muito desigual hoje. A desigualdade da Baixada Santista, ela nasce nas nossas diferenças econômicas, de oportunidades econômicas. Santos gera mais de 50% de todos os empregos formais da Baixada Santista e tem apenas 20% da população da Baixada. Aí já está o primeiro fato, o primeiro dado, e que já esse diagnóstico já nos indica para um caminho de buscarmos, junto com os prefeitos, junto com os deputados estaduais e federais eleitos, junto com o nosso governador eleito, Geraldo Alckmin. Tem um vice-governador que é da região. Junto com agora, reforçamos ainda mais as nossas condições políticas com a eleição do vice-governador, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França. Conhece bem a realidade de São Vicente. Aliás, São Vicente é uma das cidades que precisa de um tratamento especial na área de economia, para gerar mais empregos e oportunidades, na área de habitação e na área de saúde. Veja, ainda ontem, falando sobre saúde regional, Douglas, eu me comprometi e vou trabalhar por isso o tempo inteiro, a ajudar a cidade de São Vicente a ter o seu primeiro hospital agora público. Já tivemos no passado em São Vicente o Hospital São José. O Hospital São José eu visitei há poucos dias, não tem mais nenhuma vaga pública. Por questões lá burocráticas. A população cresceu, mas o São José... Sim, não tem mais vaga pública. Hoje ele é um hospital com alguns poucos leitos oferecidos a planos de saúde. Então, veja que nós perdemos um dos grandes braços, né, pilares da gestão de saúde regional, que era o Hospital São José, perdemos. E acaba sobrecarregando Santos, né? Sobrecarrega muito.
A segunda cidade em população da Baixada é São Vicente e não tem um bom hospital. Aliás, não tem um hospital público. Então, essa é uma prioridade que será minha, eu espero que seja de todos nós, né? O governador Geraldo Alckmin esteve ontem em Santos falando sobre vários temas, está nos jornais de hoje, e já menciona especificamente a necessidade de criarmos um hospital em São Vicente, além da ampliação do Hospital de Itanhaém, que está em curso, que é o Hospital Regional do Litoral Sul, além de continuar, além dos estivadores, nós temos que concluir o mais rapidamente possível a reforma do Hospital dos Estivadores para ter um hospital público também em Santos, para dividir a tarefa com a Santa Casa e com a Beneficência Portuguesa, enfim. Há muito por fazer e a Baixada precisa buscar o equilíbrio. Eu diria que a palavra-chave para o nosso futuro aqui regional é equilíbrio. Oferecer oportunidades de trabalho, tentar atrair empresas para as demais cidades. Guarujá, que tem a oportunidade do Porto, como Santos tem. Guarujá tem 100 mil pessoas vivendo em favelas, em palafitas, em condições muito desfavoráveis, né? Deputado, se a gente sobrevoar, tem uma espécie de um cinturão vindo ali de Bertioga, pega Guarujá, você pega São Vicente, Santos, de falta de projetos habitacionais. E sabe por quê que isso ocorreu na Baixada? Um crescimento totalmente desordenado e o valor dos aluguéis altíssimos. Ocorreu na Baixada... O êxodo, né, para essas cidades do entorno. O que ocorreu na Baixada, Douglas, eu estudo bem essa questão há muitos anos antes até de ser prefeito. O custo da construção habitacional no litoral, de um modo geral, é mais alto do que no interior. E na Baixada Santista ainda se agrava essa questão dos altos custos. Por que se agrava? Porque nós não temos áreas disponíveis, né? As nossas áreas protegidas impedem o crescimento dos projetos habitacionais. O nosso solo é muito complexo, é um solo ruim para a construção, exige fundações, ou seja, o custo de construção também é mais alto. Conclusão disso, o resultado final é que os projetos habitacionais cresceram com mais intensidade, com mais velocidade no interior do que na Baixada, e está até na Grande São Paulo, do que na Baixada Santista. Nós precisamos reverter esse processo. Como? Criando linhas de financiamentos e condições específicas para a Baixada Santista. Condições específicas para financiamento de áreas, alongar os prazos de financiamento, o subsídio governamental para a construção por unidade tem que ser maior no litoral, e ele é o mesmo valor no litoral e no interior. Então, se as nossas condições são atípicas, são diferenciadas, as condições também, as ferramentas de financiamento para uma política habitacional ampla, que corrija essas distorções, o crescimento das favelas aqui, precisa também as condições devem ser diferenciadas. Eu vou lutar por isso. Aliás, eu já lutei por isso quando prefeito. Apresentei o projeto de financiamento para a área de cortiços, que não se fala, mas esse também é um processo, é um fenômeno que se dá muito fortemente na Baixada. Porque na medida em que você não tem conjuntos habitacionais, não tem política habitacional que dê conta da demanda. Vamos fazer uma observação aqui. Nós temos políticas habitacionais para a Baixada, o governo federal e o governo do Estado estão se esforçando. O que ocorre é que as condições são muito mais favoráveis no interior. Então, nós temos que ajustar a política para o litoral e especialmente para a Baixada Santista. Se não fizermos isso, as favelas vão continuar crescendo, no ritmo que estão crescendo hoje. Guarujá, Cubatão, São Vicente, área continental, são áreas de maior risco. E Santos, né, também? As de Santos também, mas Santos tem uma área muito pequena de favelas hoje, e para essas favelas, para essa área, já há financiamento, um programa em curso. Quer dizer, nós estamos no caminho de zerar essa demanda para Santos. Aliás, recentemente nós já tivemos uma primeira medida do governo Alckmin especial para a Baixada Santista. O governador liberou um recurso, eu não lembro aqui, 25... Para a compra do terreno? Para a compra de um terreno. 34 milhões. 34, veja, é algo inédito, porque, de um modo geral, os projetos habitacionais, as prefeituras entram com as áreas, com os terrenos, às vezes até com parte da infraestrutura, e o CDHU constrói os conjuntos, os prédios, né, ou as casas. É essa a regra, a parceria tem funcionado dessa maneira. Já foi o primeiro gesto concreto do governo de São Paulo, foi oferecer recursos para que a cidade de Santos comprasse um terreno cujo preço é proibitivo. Quer dizer, a prefeitura não conseguiria comprar sem a ajuda do governador. E também, para fazer justiça, o governo federal tem ajudado
ajudou a mim e tenho certeza vai ajudar o governo atual do Paulo Alexandre, oferecendo áreas da União, que são áreas do Serviço do Patrimônio da União, SPU, que estavam aí disponíveis, né, que não eram utilizadas, que o governo federal acabou viabilizando, disponibilizando sem custos para o município. Isso está acontecendo também no restante da Baixada. Ou seja, nós estamos começando a dar os primeiros passos para corrigir, eu diria, um defeito que é da origem, né, que é o fato de nós termos custos muito altos aqui para habitação. Deputado federal eleito João Paulo Tavares Papa, pelo que você percebe, a gente seguiria aqui em vários assuntos, mas temos que chamar o intervalo. Na sequência tem perguntas pelo 3041-6777 e eu volto já. É muito rápido.